Jeremias capítulo 29. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ela dizia o seguinte: vamos orar. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito ilumine e abençoe as nossas vidas e nos dirija. No nome de Jesus, amém. Irmãos, na história de Israel, nós tivemos o auge dessa história no reinado de Davi, por volta do ano 1100 a.C. O rei Davi uniu as tribos de Israel. Ele foi o segundo rei de Israel, sucedendo a Saul. E havendo unido todas as tribos de Israel, Israel teve o seu auge no reinado de Davi, e depois a sua grande prosperidade no reinado de Salomão, seu filho, que construiu o templo ao Senhor em Jerusalém. Então nós estamos por volta do século XI da história de Israel no Antigo Testamento, do século XI antes de Cristo. Mas depois de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono e pesou a mão sobre o povo e foi rigoroso e foi pesado nos impostos, nos tributos, de modo que a população sofria. E as 10 tribos do norte de Israel, elas romperam com Roboão. E havendo acontecido esta ruptura, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, um reino do norte chamado Israel, composto por 10 tribos, e o reino do sul chamado de Judá, composto por 2 tribos, Benjamim e Judá. E a capital do reino do sul ficou em Jerusalém, onde estava o templo, e a capital do reino do norte ficou em Samaria. E assim a história de Israel caminhou durante muito tempo com 2 reinos, com um rei em Judá e com um rei em Samaria, e com profetas no sul e profetas no norte. E durante todo esse tempo havia sempre uma grande insegurança pelo sul a partir da ação dos egípcios, e pelo norte a partir da ação de Samaria, da sua capital em Nínive. Até que quando chega no século 8 a.C., no ano de 722, Sargão II da Assíria, ele toma o reino do norte, Samaria cai. Então o reino do norte passa a pertencer à Assíria e já não tem mais um rei, porque Sargão II fez terminar o reinado e o domínio de Israel no norte, de toda aquela região da Palestina. E demorou apenas pouco tempo, um século e pouco depois, para que o Império Assírio fosse substituído pelo Império Babilônico, que ascendeu e que começou a dominar os povos naquela região. E quando foi o ano de 605 a.C., Nabucodonosor levou a primeira leva de prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Ali começava este cativeiro ao qual esse texto se refere. A carta que Jeremias manda de Jerusalém para os anciãos do cativeiro. Então, para que você entenda do que nós estamos falando deste momento, onde a partir de 605 Nabucodonosor leva uma leva de prisioneiros para a Babilônia. No ano de 597, ele leva uma segunda leva de prisioneiros, de modo que o reino de Judá já está totalmente dominado pela Babilônia. Mas isso não foi apenas o que aconteceu, porque quando chega no ano de 586, a Babilônia dá o golpe final
e destrói Jerusalém, e derruba o templo de Salomão, e derruba os muros da cidade. A cidade fica deserta, fica entregue à absoluta devastidão. E a terceira leva de prisioneiros, então, é levado para o cativeiro. Do primeiro ano do cativeiro até o último ano considerado do cativeiro, que foi o ano de 536, quando o Ciro, já o rei da Pérsia, dá ordem para que as pessoas pudessem começar a voltar para Jerusalém do cativeiro e reconstruir a cidade. Duram aproximadamente 70 anos de cativeiro. E durante este cativeiro, durante muitos anos desses 70 anos de cativeiro, as pessoas na Babilônia sofreram. Há um salmo que os salmistas dizem: às margens do rio da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas, os nossos instrumentos. E aqueles que nos levaram cativos nos diziam: cante-nos um dos cânticos de Jerusalém. E nós respondíamos: como podemos cantar os cânticos de Jerusalém em terra estranha? Como, pois, louvaremos ao Senhor em terra estranha? Havia uma sensação de que Yahvé, o Deus de Israel, havia sido derrotado pelos deuses babilônicos. Até que se levantam profetas em Babilônia e começam a profetizar para o povo de Israel que eles seriam libertos, que o Deus de Israel triunfaria sobre os seus inimigos. E começou a haver um reboliço de esperança de que o cativeiro chegaria ao fim, mas o cativeiro estava pela metade ainda. Durou 70 anos. Não foi alguma coisa que começou e acabou rapidamente. Quase 2 gerações se passaram. E foi nesse contexto de um povo cativo, ansiando por libertação, ansiando por retornar a Jerusalém, foi nesse contexto que Jeremias escreve esta carta. E o conteúdo da carta é o seguinte, nós vamos caminhar juntos a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Eu queria destacar com você 4 aspectos desse texto da carta de Jeremias ao povo de Israel. O primeiro deles está exatamente aqui no verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu? Quem deportou? O Senhor Deus. Havia uma consciência de que aquele cativeiro era obra do mal, era obra maligna. Havia um pensamento de que os deuses babilônicos estavam impingindo castigo a Israel. Era difícil de entender o que estava acontecendo. O profeta Abacuque, e depois leia o livro de Abacuque, o profeta Abacuque se levanta em oração ao Senhor, no capítulo 1, e ele diz: Senhor, como explica que um povo pagão, um povo que é cruel, um povo que é feroz, consiga castigar o seu povo? O Senhor permite, Senhor, que um povo que é pior do que nós, ele venha prevalecer sobre o teu povo. Ele não consegue entender como é que pode o povo de Deus estar passando pelo que estava passando. Ele não consegue entender como um povo pagão, como o mal havia atingido Israel daquela maneira. E Abacuque se levanta em oração, ele briga com Deus, ele diz: será que o Senhor é um Deus tão santo, tão justo, que está tão distante de nós, que não consegue mais ver a dor, o clamor, a lágrima, o sofrimento do teu povo?
E no capítulo 2, Abacuque faz silêncio e diz: eu subirei na torre de vigia e eu esperarei para ver o que o Senhor há de me responder. E Deus responde a Abacuque. O Senhor diz a Abacuque que o castigo da Babilônia um dia vai chegar, mas que naquele momento era Ele, o Senhor, que instrumentalizou-se de Babilônia para disciplinar Israel. A todos os que eu deportei, diz o Senhor. Foi o Senhor que os deportou. A primeira coisa que eu queria dividir com você é que todas as coisas que acontecem com o povo de Deus estão debaixo da vontade, do comando, do domínio, da soberania e da ordem de Deus. Amém? É importante que você entenda isso. Irmão, você é filho e filha do Deus Altíssimo. Há uma marca sobre a sua vida. O apóstolo João diz na sua epístola: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Há muitos crentes supersticiosos que vivem com medo, tem medo de macumba, tem medo de bruxaria, tem medo de olho grande, tem medo de inveja. Tem que ficar fazendo corrente para fazer descarrego. Porque acreditam que intenções malignas, que intenções do mal, que obras malignas podem atingi-las, podem destruir sua família, podem destruir seu casamento. Há uma marca sobre a sua vida, e ela é evidente para todo o universo, para todas as criaturas visíveis e invisíveis, e esta marca está dizendo, está escrito sobre você: é meu filho, não o toque. O maligno não lhe toca. Então por que o mal pode nos atingir? Então por que de alguma forma sofrimentos e dores vêm sobre nós? O Senhor diz para Abacuque, o Senhor diz: Jeremias, escreve para os cativos de Babilônia: vocês não estão aí porque o inimigo prevaleceu, vocês não estão aí porque Babilônia é poderosa, vocês não estão aí porque Chamas, Marduk são poderosos, vocês não estão aí por Baal, por qualquer deus, por Dagon, o deus assírio. Não são esses deuses, não são forças malignas, não são poderes espirituais do mal que estão atingindo e ferindo você. Vocês estão aí porque eu deportei vocês. A primeira coisa que eu preciso ter consciência sobre a minha vida, a todo instante que algo estiver acontecendo, que alguma dor, que alguma angústia, que alguma coisa acontecer na minha casa, na minha família, é que o Senhor está no controle de tudo. Porque se não fosse a vontade soberana de Deus, nada pode nos atingir. Então, se algo está acontecendo, Deus está no comando, relaxa. Porque o diabo não tem poder sobre a sua vida. Porque as trevas não têm poder sobre a sua vida. Porque o mal não tem poder sobre a sua vida. Quando o sangue do Cordeiro ungiu os umbrais daquelas portas e janelas no Egito, a morte não podia entrar ali. Aleluia! A palavra de Deus diz que praga alguma entrará na tua tenda. O que significa, irmãos, que nós somos indestrutíveis? Não, só significa que cada coisa que acontece na nossa vida está debaixo da ordem soberana de Deus. E é difícil a gente entender como muitas vezes o sofrimento, a dor, a angústia, a tribulação serem parte de um plano de Deus. É difícil a gente se submeter a esta soberania. Mas entenda uma coisa: a chuva tem que cair na medida certa que a árvore precisa para crescer. A chuva virá na medida certa que a árvore precisa para crescer. E talvez você diga: pastor, mas está chovendo muito na minha vida.
Tem plantas que precisam mais de água e tem outras que precisam de menos, não é verdade? Quem gosta de cuidar de plantas aqui? Há umas que tem que regar todo dia, há outras que se regar todo dia morrem. E Deus sabe. E Deus sabe a quantidade de água que pode cair sobre a sua vida sem te destruir. Não temas a tribulação, não tema o sofrimento, não tema o mal, não tema nada que esteja acontecendo, porque será sempre na medida daquilo que você pode suportar. Deus não mandou seu povo para a Babilônia para destruí-lo. Há vezes que nós nos afastamos da vontade de Deus e a mão de Deus há de nos disciplinar para nos trazer de volta. Há momentos que as tribulações e as dificuldades virão e elas virão e nos fortalecerão. Quando Jonas se afastou do plano de Deus, veio uma tempestade, uma tormenta no mar. Mas não era para destruí-lo, era para fazê-lo voltar para o centro da vontade de Deus. Quando Deus começa a sacudir a minha vida, a primeira coisa que eu pergunto: Senhor, o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender? Qual a lição que eu posso tirar deste momento? A segunda coisa é que os problemas muitas vezes vêm com o objetivo de nos fortalecer. Eu sempre me admiro muito quando Davi vê Golias ameaçando o povo. E todos tremendo de medo do gigante filisteu. E Davi se apresenta diante do rei Saul e diz assim: eu vou enfrentá-lo. E ninguém acredita que um menino franzino, um ruivo, de físico simples, discreto, diferente dos seus irmãos que tinham portes de guerreiros, Davi não. Sequer foi cogitado por Samuel para que fosse liderar o povo, para que pudesse ser um general, um rei sobre o povo. Por Samuel não, por seu pai Jessé. Não tinha o porte, a armadura de um soldado não cabia nele, ficava desajeitada nele. E ele disse: não vou vestir esse negócio, não dá para usar esse negócio. Mas sabe o argumento que ele usou para convencer Saul a deixá-lo ir naquela batalha? Ele disse assim: eu cuido das ovelhas do meu pai. E uma vez veio um urso atacá-las, e eu o deti com as minhas próprias mãos. E outra vez veio um leão, e eu também o venci com as minhas próprias mãos. Quem é este filisteu para se levantar contra os exércitos do Senhor? Davi aprendeu com os problemas, com as lutas que enfrentou, a confiança para enfrentar problemas maiores. Veio um urso, e ele não titubeou, e ele lutou e venceu. Veio um leão e ele venceu. Quando ele olha o gigante, ele diz assim: se eu venci o urso, se eu venci o leão, Deus estava me preparando para este dia. Pode ter certeza, irmãos, que aquilo que parece que você está debaixo de um Deus insensível, de um Deus que permite que tribulações e males venham sobre a sua vida, Deus está preparando para um momento onde você não seria capaz de enfrentar se não fosse as tribulações com as quais Ele tem treinado o seu coração, treinado a sua fé, treinado a sua oração, treinado a sua confiança nele, para que no dia em que adversários que poderiam te destruir se levantem, você dirá: eu já venci o urso, eu já venci o leão. Quem é esse filisteu? Faz parte de um plano de Deus tudo que acontece na nossa vida. A terceira coisa
E essa é difícil da gente aceitar. É que muitas vezes, irmãos, coisas ruins nos alcançam e nos atingem. Perdas, até a morte. E a gente não entende por quê. Mal a gente sabe que nestas coisas, Deus está sendo glorificado através de nós. Paulo, certa vez, e isso está no livro da carta aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 20. O apóstolo Paulo diz: Cristo será, veja, está aí o texto, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, lê comigo esta última frase: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Senhor, como a morte pode fazer parte de um plano teu? Leia de novo, bota de novo para mim. Como pode ser que esta perda pode fazer parte de um plano teu? Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Tem gente que acha que Deus só é glorificado quando o milagre acontece, que Deus só é glorificado quando a bênção vem, que Deus só é glorificado quando a vitória vem. Às vezes perecemos, mas isso não impede que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Várias vezes eu já contei essa história e me emociono toda vez que conto. Quando fui orar pelo Kiko, um menino de 20 anos, tomado por um câncer ósseo que calcificava o seu organismo, ao ponto das suas costelas se quebrarem quando os tumores cresciam dentro dele. E ele já estava paralisado, com todo torto, deformado em cima de uma cama. E um dia fui lá orar, os vizinhos, os amigos dele da rua entraram naquele quarto, a mãe dele estava lá, e eu comecei, antes de orarmos, ficamos conversando com o Kiko, um sorriso que ia de orelha a orelha, uma confiança em Deus, uma esperança, uma alegria de viver, desenganado, sabia que ia morrer, e ele não parava de sorrir e de testemunhar a misericórdia, a graça e a bondade de Deus, e eu fiquei pasmo, e eu fiquei envergonhado diante dele, e os amigos olhando ele sentado ali sobre aquela cama, e quando eu fui orar, eu disse assim: Kiko, eu não preciso orar para que Deus te cure, porque você é um milagre. E eu abri esse texto de Paulo e disse a ele: quer pela sua vida, quer pela sua morte, Cristo está sendo glorificado. Seus amigos hoje, a sua rua, os seus vizinhos hoje, nesta manhã, viram o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, e não precisa de um milagre para que isso aconteça. Pouco menos de 2 meses, Kiko morreu. Deus não o curou do seu câncer. Eu fui avisado, eu estava de plantão no trabalho lá em Duque de Caxias, na refinaria, e eu não pude, não tinha tempo de me deslocar para chegar a tempo no sepultamento do Kiko. E depois me contaram que não tinha nenhum pastor, não tinha ninguém lá. E a mãe dele, que naquele dia que eu fiz aquela oração, ela me chamou no portão do lado de fora. Com a cara fechada, ela disse assim: eu não chamei um pastor na minha casa para dizer para o meu filho que ele vai morrer. Eu esperava que você orasse para que ele fosse curado. E eu pedi desculpas a ela e fui embora, envergonhado, não do que fiz, mas constrangido do sofrimento daquela mãe. Eu soube que naquele dia, no sepultamento do Kiko, ela abriu Filipenses capítulo 1, versículo 20. E ela disse, há pouco mais de 2 meses atrás, meu filho ouviu este verso, e este versículo deu significado à sua vida. Quer pela minha vida, quer pela minha morte, Cristo será glorificado. Amém? Eu o deportei, diz o Senhor. Eu o deportei. E ele continua dizendo, no verso 8, no verso 6, perdão,
Casem seus filhos. Construam casas. Plantem vinhas. Deem as suas filhas em casamento. Mas veja, na parte B do versículo 6 diz o seguinte: aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. A segunda coisa que eu queria dividir com você a respeito desta carta é que Jeremias está dizendo para aquele povo cativo: cresçam na adversidade. Cresça na adversidade. Não deixe o problema diminuir a sua fé. Não deixe o problema roubar vida de você. A capacidade de viver, de existir com intensidade. Não deixe que a tribulação faça com que a tua vida diminua, com que a tua alegria diminua, com que a tua esperança diminua. Cresça, aumentem. Não deixe que o cativeiro seja motivo de vocês embotarem, definharem. Não, os salmistas, quando disseram como nós cantaremos os cânticos do Senhor em terra estranha, Jeremias está dizendo para eles: cantem, construam casas, plantem vinhas, casem seus filhos. Vocês não podem acreditar que a felicidade e o Deus de vocês só está presente na sua vida em Jerusalém, na bênção, na vitória, no triunfo, na paz, na tranquilidade. Vocês estão no cativeiro, mas vivam a vida. Você está passando dificuldades, mas viva. Celebre. Não se entregue à dor, não se entregue à amargura, não se entregue ao descontentamento. Celebre. Esta não é a vida que você queria. Você não gostaria de estar passando por isso, eles também não, mas o profeta está dizendo para eles: a vida tem que continuar, a vida tem que ser vivida, a vida tem que ser celebrada. O tempo onde Deus vai restaurar a sorte de vocês, Ele virá, mas até lá, o que você vai fazer? Vai chorar, vai reclamar, vai viver murmurando, vai viver abatido, vai deixar de celebrar, vai deixar de viver, vai deixar de se alegrar com sua família, com seu marido, sua esposa, seus filhos. Não, viva a vida intensamente. Esta não é a casa que você queria, este não é o carro que você queria, este não é o tempo que você gostaria de viver. Sua família não é perfeita. Viva a vida da melhor forma que ela pode ser vivida. É o que o profeta está dizendo para aquele povo. Viva a vida. Sabe, a gente saber que o final já está escrito, que Deus está no controle, que tudo vai dar certo. Eu vou repetir: o final já está escrito, Deus está no controle e tudo vai dar certo. Amém? Amém. Quando a gente tem confiança nisso, a gente vive a vida mesmo na tribulação. É como assistir um filme que a gente já viu. Você não fica mais angustiado se o mocinho vai morrer, você sabe o que vai acontecer. Viver a vida com Deus é viver a vida como se a gente tivesse vendo um filme repetido, porque a gente sabe que no final tudo acontecerá segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou motociclista, viajo de moto, estou programando uma grande viagem que ia ser em 2025, mas vai ser em 2026, vamos ter que adiar o Ushuaia, viu, Breno? Porque o Atacama vai atrasar. Breno, a gente quer fazer uma viagem para o Ushuaia, para a Terra do Fogo, lugar mais astral ao sul das Américas, na Patagônia chilena. A gente vai.
Mas antes eu estou programando uma viagem para o deserto do Atacama. Vou ficar 27 dias na estrada de moto. E tem motociclistas que eu acompanho, sabe? Os seus canais no YouTube, tem uma figura muito divertida, um coroa muito otimista, muito alegre, muito descontraído, chamado Badawi, é o apelido dele, Badawi. E eu estava em Tiradentes, num encontro de motociclismo que teve esse ano, e encontrei o Badawi lá. E eu falei com ele, cara, te acompanho as suas viagens. Eu tinha acompanhado a expedição que eles fizeram descendo a Ruta 40, que vai do norte, lá da Argentina, fronteira com a Bolívia, até o Ushuaia. São 4.000 e poucos, 5.000 e poucos quilômetros esta rodovia, e ela é de terreno acidentado, e eles começaram a fazer o trajeto nas montanhas da Bolívia, em precipícios, onde pedras rolavam, um negócio assustador. E eu estava ali, eu e minha esposa, eu, Margarete, e o Badawi com a esposa dele, e a gente ficou conversando, falando sobre as viagens, né? Eu pedindo ali conselhos de viagem, enfim. E o Badawi estava contando para a gente que quando a sua esposa com ele em casa foram assistir os vídeos da expedição, ela ficava desesperada, segurava no braço dele e dizia, vocês vão morrer, olha só a pedra. E aí ele deu pause no vídeo, ele olhou para ela e falou, bem, eu estou aqui. Eu não morri. Se a gente está aqui vendo esses vídeos, é porque eu não morri. E às vezes, irmãos, a gente vive a vida desesperado, como se algo fosse dar errado. Teu Deus está no controle, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, não é para temer, não é para ter medo, tudo vai dar certo. Pastor, mas está escrito que eu posso morrer. Terá dado certo. Terá dado certo. Amém? Cresça na adversidade. A terceira coisa, vamos continuar lendo o texto. Verso 7, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Preste atenção. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores. Lê comigo. Que sempre sonham segundo. Cuidado com este evangelho, cujo objetivo é afagar os nossos desejos. Cuidado com esse evangelho, onde os profetas profetizam que será sempre bênção, vitória e prosperidade. Os profetas estavam dizendo para os cativos que Deus ia tirá-los do cativeiro. E Jeremias diz, não escutem os profetas que profetizam segundo os desejos dos vossos corações. Cuidado com este evangelho, onde há promessas só de bênção, onde se nega a dor, o sofrimento e a possibilidade da morte. Cuidado com este evangelho, onde parece que a gente fica anestesiado e entorpecido sem ser capaz de enxergar a realidade da vida. E a vida é dura, irmãos. E a vida é dura. Eu volta e meia recebo aqui na comunidade e recebo no gabinete pessoas vindo de algumas comunidades evangélicas. E elas dizem que elas tinham que fingir que não tinham problemas, porque é todo mundo tão vitorioso, é todo mundo tão perfeito, é todo mundo que tem casamentos
tão perfeitos, é todo mundo que não passa nenhuma dificuldade financeira, que a pessoa fica frequentando e ela não tem nem coragem de dizer que não está bem, porque se disser, vai parecer que ela não tem fé. Como se fé fosse sinônimo de triunfo. É sinônimo de triunfo, mas não neste tempo presente. Você sabe que um dos capítulos da Bíblia que dissertam, é uma dissertação sobre a fé, é o capítulo 11 do livro de Hebreus, que começa dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele começa a descrever os triunfos dos grandes heróis da Bíblia. O triunfo dos patriarcas. O triunfo dos juízes. E você fica olhando dizendo: olha o que é fé. Quando você começa a ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, pela fé Abel ofereceu um sacrifício que Deus aceitou. Pela fé Enoque foi levado e não passou pela morte. Pela fé Noé foi instruído e construiu a arca e foi salvo naquele dia. Pela fé Abraão foi chamado e obedeceu. Pela fé também a Sara, apesar de não poder ter filhos, creu e teve filho na sua velhice. Todos esses morreram na fé. Entretanto, apesar de suas vitórias e seus triunfos, o versículo de número 13 de Hebreus diz: mas eles não obtiveram as promessas, mas viram-os de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o texto continua no verso 17: pela fé Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício, mas Deus proveu com o cordeiro. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé Moisés foi salvo da morte, quando os primogênitos do Egito foram mortos. Pela fé Moisés abandonou o Egito e encontrou Deus no monte. E o texto vai por aí dizendo... No verso 30, ele começa a dizer, bota agora a partir do verso 30 para a gente ler. Diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, olha só o que a fé faz, irmãos, por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, seus filhos foram ressuscitados. Irmãos, se a gente parar por aqui, a gente diz assim: nossa, fé é tudo isso, eu quero essa fé na minha vida, que faz triunfar, que faz vencer, que faz prosperar, que faz milagres acontecerem, eu quero essa fé. Só que o livro de Hebreus que fala da fé não termina aqui, ele continua na parte B do versículo 35. E olha como ele continua: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Continua. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo, irmãos, essa frase me emociona, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram. Mas olha onde a promessa se concretiza na sua vida: porque Deus
Lê agora, em voz alta. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem. Se eles não tivessem passado por aquilo, o evangelho não chegaria a nós. No sofrimento deles nós fomos salvos, no sofrimento e na morte deles nós fomos alcançados. Deus, porque preparou algo melhor para nós, fez com que caíssem dores sobre seus servos fiéis. A fé não é apenas sinônimo de triunfo, mas é sobretudo sinônimo de perseverança, de obediência, e perseverança e obediência que nos levam a aceitar de Deus até as últimas consequências, porque a gente sabe que a promessa de Deus está num plano para além deste mundo. Não ouçam os profetas que só falam de vitória, porque a fé, ela é tão poderosa que nos capacita a vencer a morte. E aí, irmãos, voltando para Jeremias, a gente vai chegar no verso 11. E quando a gente chega no verso 11, a gente vai ouvir uma promessa de Deus que é maravilhosa. Eu vou ler o verso 10. Vamos ler a partir do 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Irmãos, aquilo que é seu, Deus trará a seu tempo. Amém? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. E esta é a quarta coisa. A resposta virá no tempo certo do Senhor. Eu é que sei, então vocês me buscarão e me acharão. Clamarão a mim, e eu os trarei de todos os lugares para onde eu os dispersei, para o lugar de onde eu os tirei. Deus fará com que você encontre o centro da sua vontade e ela se realizará sobre a sua vida. Amém. Amém. Esse negócio que está tocando é o meu celular. Não é não? Ou é aí o seu? Porque eu esqueci de desconectar o celular que estava conectado no ensaio aqui na caixa de som, fiquei achando que era o meu. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, para vos dar um futuro e uma esperança. Você tem um futuro e você tem uma esperança. Não importa o que esteja acontecendo, no tempo de Deus, eu vou repetir, no tempo de Deus, vai passar. É que Deus não trabalha no Cronos, que é o nosso tempo. Deus trabalha no Kairos. O Cronos é um tempo onde uma coisa acontece depois da outra. O Kairos é um tempo que está submetido à eternidade, é um tempo fora do tempo. No tempo Kairos, no tempo de Deus,
a promessa vai cumprir na sua vida.